está aqui com o pastor Moreira, né? Fazendo alguns estudos bíblicos. Fiz alguns com ele. Alguns estudos, Sim. né? É o irmão Paulo Damasceno, né? Que ele tem um instituto, né? Instituto Bíblico Ruach. o Bíblico Ruach, e que na qual ele se especializou, assim, pelos vídeos que eu vejo, assim, né? Se especializou em nos ensinar, né? Mostrar para o povo o livro de Apocalipse, né? E a minha primeira pergunta para o pastor é o seguinte: Vamos lá. por que o livro de Apocalipse ele causa tanto medo nas pessoas? Bom, na verdade, a gente tem medo daquilo que a gente não entende. Isso. Né? Então, tudo aquilo que a gente vê e não entende, a gente tem esse receio, né, do que significa. E segundo, porque ele é um livro extremamente simbólico. Então, simbólico. Muito importante. Então, assim, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra, os cavalos, tudo isso é uma simbologia, é um tipo de algo que vai acontecer. Então, quando a pessoa vê ela lê, lógico, quando a gente faz uma leitura, a gente faz uma visualização daquilo que a gente está lendo. Sim. Então, quando ela não entende que aquilo é uma simbologia, ela vai imaginar, de fato, um monstro subindo do mar, com 7 cabeças, 10 chifres, e a pessoa fica... Exatamente. Então, e aí vem o grande desafio, que é a gente estudar para entender, primeiro, o que é simbólico, o que é literal. Segundo, o que são essas simbologias, o que representa essas simbologias. E aí entra a questão da interpretação. Por isso que existem tantas divergências de opiniões em relação à escatologia, em relação ao fim dos tempos, porque o Apocalipse, a escatologia, enfim, ela é um assunto interpretativo. Sim. Então, um vai interpretar de um jeito, outro vai interpretar de outro jeito. Sim. E é por isso que existem tantas divergências. Mas o mais importante para quem está assistindo é entender que o Apocalipse, em primeiro lugar, o Apocalipse e a escatologia, a doutrina dos fins dos tempos, das últimas coisas, ela é algo extremamente importante para nós entendermos o que já está determinado para o fim do mundo e para o destino da humanidade. Então, a gente simplesmente fala, não, eu não quero saber sobre isso, eu não quero estudar sobre isso aqui, não é a melhor opção. Na verdade, a gente buscar o conhecimento, buscar entender o que significa, para que a gente fique sem esse medo. Porque quando você entende, você fica sem medo. E se nós buscarmos, eu vejo assim, se nós buscarmos o verdadeiro conhecimento de querer entender o que o livro do Apocalipse ele quer mostrar, a gente vai ver que a mensagem do livro é uma mensagem de esperança. Sim. Né? Sim. Porque, assim, quando você vai interpretar a Bíblia, né, a primeira coisa que você tem que estudar é ver o contexto histórico. O que o primeiro leitor do livro de Apocalipse, quando essas cartas, né, chegaram nas igrejas, na época, o que ele entendeu? Porque eles entenderam. Sim. Não teve esse pavor todo que nós temos hoje, né? Esse medo e tal. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele foi um livro que foi escrito numa época de uma grande perseguição, né? Sim. No ano... Você lembra do ano? 85 a 90, depois de Cristo, né? O imperador estava perseguindo a igreja estava muito perseguida, e aí, a impressão que se dava é que tudo aquilo que Deus estabeleceu estava desaparecendo. Tinha essa impressão que parecia que o reino de Deus não estava vencendo, né? Então João, né, que era o grande líder da época, né, porque ele foi o último dos apóstolos que estava vivo, né? Os outros apóstolos já foram mortos, né, pelo Império Romano. Então ele era o único, a única testemunha que sobrou da primeira geração, assim, de quem andou com Jesus, né, viu Jesus ressuscitado, né? E quando ele é isolado na ilha de Pátimos, ele recebe essa visão. Sim. Essa é a história, eu estou contando aqui, a história do livro do Apocalipse. O contexto histórico, né? Que ele recebe essa visão de Jesus ressuscitado.
de Jesus glorificado, né? Então a palavra Apocalipse, ela não significa o fim do mundo. Então aí que tá, a palavra Apocalipse. O que significa? Vamos lá. A gente sabe que muitos dos nomes dos livros da nossa Bíblia são gregos. Gênesis é um nome grego, Deuteronômio é um nome grego, e Apocalipse também é um nome grego. Então, a Apocalipse é a junção de duas palavras. O prefácio apo significa para fora. Por exemplo, apóstolo significa enviados para fora. Para fora. Ah, que bacana. Apostasia, para fora da verdade. Olha. Então, apo é para fora. E calipto, né, que da onde vem calipse, significa sombras. Por exemplo, eucalipto significa uma árvore que faz sombra. Então, apocalipto é para fora das sombras. Olha só. Então, esse é o significado literal de Apocalipse, para fora das sombras. Então, aquilo que está fora das sombras está revelado. É uma revelação. Exatamente. Né? Está fora das sombras, está revelado, não está mais oculto, está descoberto. Mais oculto. E é interessante que, assim, por os nossos primeiros irmãos pensar que estava tudo acabado, você recebe, por exemplo, na sua igreja, uma carta do apóstolo João. Com esse nome, já é uma coisa bem sugestiva. Nossa, aqui está uma grande... Sim, revelação. Uma grande revelação, né? E o livro de Apocalipse, ele tem o propósito de dizer que Deus é o dono da história. Para mim, ele tem esse sentido. Vocês estão sofrendo, mas eu não perdi o controle. Total. Porque no final, quem vai vencer? Cristo vence, né? Infelizmente, é assim, a gente foca mais nas coisas ruins, né? Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente pensa mais em besta, mais em anticristo, né? Demônios, cabeça de homem, corpo de gafanhoto, essas coisas. Mas a grande mensagem do Apocalipse é dizer que Cristo vai vencer. Sim. É a revelação do Cordeiro ressuscitado que vai vencer e que vai reinar para todo sempre, né? Essa é a grande proposta do livro do... E o Apocalipse, na verdade, ele é colocado no final da Bíblia justamente como um fechamento de uma chave, né? O fechamento da história. Por exemplo, primeiro a gente tem a mensagem de Jesus aos discípulos prometendo que ele ia voltar. Sim. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. Se eu for e preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então a gente tem primeiro a promessa de Jesus falando da sua volta. A sua volta. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a gente tem uma mensagem dos anjos. Quando Jesus estava ascendendo ao céu, os anjos chegam nos discípulos falando: por que vocês estão atônitos olhando para o céu? Porque o Senhor, assim como vistes ir, ele também virá. Olha só. Então existia essa máxima de que Jesus voltaria. Aí a pergunta é: mas como que vai acontecer isso? Aí nós temos depois a revelação do apóstolo Paulo. Sim. Explicando como que ia acontecer isso, dando nuances, explicando mais ou menos, mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Sim. E os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Tanto que Pedro, quando ele vai falar sobre a vinda de Cristo, ele fala assim: olha, o nosso irmão Paulo, a respeito disso, falou algumas coisas que são difíceis de entender. Quando ele fala sobre a volta de Cristo. Sim. Falou assim: mas os elementos que vocês hoje estão vendo estão reservados para o grande dia do Senhor. Olha só, e aí quando vem o Apocalipse, é justamente a revelação de o que vai acontecer, como vai ser esse final da história. Sim. E aí é quando Jesus aparece a João e fala assim: João, escreve tudo aquilo que você vai ver a partir de agora, porque essa mensagem é para um tempo próximo. Sim. E aí a gente tem o seguinte: a gente precisa, quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa entender que tudo aquilo que está escrito é uma tentativa de João de colocar no papel aquilo que ele está vendo na visão.
Então, por exemplo, ele chega no céu, ele vê um pergaminho que tem 7 selos, 7 ataduras assim no pergaminho. Aí ele fala assim: eu vi um livro e tinha 7 selos e ninguém era digno de abrir aquele livro. E alguém fala: não, está aqui o Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que foi morto, venceu, que é digno. Então ele vai escrevendo aquilo que ele está vendo, ele vai tentando fazer um relato escrito daquilo que ele está vendo. E é esse relato que nós temos em mãos. É uma tentativa de João de escrever, de passar aquilo que ele está vendo na visão. Porque o apóstolo Paulo, ele testemunha isso em 2 Coríntios, né? Que ele foi até o céu, só que ele não estava conseguindo passar essas informações, né? Exatamente. Você vê que coisa maravilhosa deve ser uma pessoa que vai até o céu e é arrebatada e vê essas coisas, né? E você acredita que hoje Deus pode dar essa oportunidade para alguns irmãos de ir até o céu, de ir até o inferno, né? Eu lembro que tinha um CD, como é que era o nome do irmão? Ele falou que foi até o inferno. Acho que é Adão, o LP. Adão Campos. Você lembra? Eu lembro. Agora, o que a gente aquilo é terrível, né? O que a gente precisa entender é o seguinte. Mentira também, né? Muitas coisas ali é mentira, pelo amor de Deus. A gente precisa entender o seguinte: existem experiências pessoais. Então, tem pessoas que têm experiências. Tem pessoa que ela, por exemplo, igual teve um caso recentemente, um vídeo que viralizou de um irmão que morreu. E aí ressuscitaram ele, fizeram uma ressuscitação, e quando ele voltou à vida de novo, ele voltou aos prantos, gritando: gente, o céu é lindo, o céu é lindo. Não sei se vocês viram isso, mas foi um vídeo que está viralizando na internet. E ele falou: gente, Jesus é real. E ele estava morto e fizeram um processo de ressuscitação. Olha. Então, assim, uma coisa são experiências pessoais. Cada pessoa tem uma experiência pessoal. Sim. Se você buscar na internet experiências de quase morte, você vai ver que as pessoas têm relatos diferentes de experiências que tiveram, porque passaram alguns minutos mortos e voltaram. Agora, a maior revelação é a palavra. É a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas nenhuma experiência sobrepõe a palavra. Exatamente. Nenhuma experiência pessoal está acima da palavra de Deus. Então, se a pessoa foi lá, viu, igual teve uma escritora que escreveu a Divina Revelação do Inferno. Sim. E aí ela escreve dizendo que ela foi, o inferno era cheio de compartimento e tal. E, bom, amém, foi uma experiência pessoal que ela teve, mas nenhuma experiência pessoal está acima. Não pode pegar esses livros e falar: a irmã foi, é assim, exatamente. E tal, né? Exatamente. Perfeito isso, né? Aí nós vamos falar um pouco das figuras que o livro de Apocalipse faz, né? Nos traz, né? Por exemplo, o que significa quando o Apocalipse vai falar dos 4 cavaleiros? Que João vê, né? Um cavaleiro, ele vê um cavaleiro branco. Isso, primeiro é o branco. Branco, segundo vermelho. Preto e amarelo. E cada um vai levando uma tragédia, vai percorrendo o mundo, né? Engraçado que eu estava lendo o livro de Zacarias, porque assim, eu tenho um plano de leitura, né? E todo dia 31 de dezembro eu tenho uma alegria que eu terminei a Bíblia inteira, né? Bom. Aí o que acontece? Eu estou lendo o livro de Zacarias e o livro de Zacarias fala desses 4 cavaleiros. Sim. Só que cita como carruagem, né? As mesmas cores, mas cita carruagem. As mesmas coisas, interessante. Então, o que significa esses 4 então, vamos cavaleiros? Lá. Como eu disse, a escatologia é uma matéria interpretativa. Interpretativa, né? Isso. Então, na interpretação pré-tribulacionista, né, que é a nossa, né, da Assembleia de Deus, sim, nós acreditamos que nós seguimos, que a igreja será arrebatada antes da tribulação, que a igreja não passará pela tribulação. Então, o que a gente tem lá no capítulo 5 e 6? A gente tem a visão de João pegando um pergaminho, o Jesus pegando um pergaminho, e cada selo que Jesus abre desse pergaminho, João tem uma visão diferente. Então, os primeiros 4 selos, quando Jesus abre cada um dos selos, João tem uma visão de um cavalo diferente.
Os primeiros 4 selos. Sim. E aí a gente tem o seguinte, que esses selos do Apocalipse, eles são acontecimentos pertinentes à tribulação, ao período da tribulação. Sim. Todos os 7 selos. Então, cada selo que se abre é uma revelação de um acontecimento específico para a tribulação, o período da tribulação. Sim. Então, por exemplo, o primeiro selo, João tem uma visão de um cavalo branco, e o cavaleiro que estava sobre esse cavalo branco tinha uma coroa na cabeça e um arco na sua mão. Sim. Então, nessa interpretação, nós entendemos que esse cavaleiro é o anticristo. Por quê? Primeiro que ele está no primeiro selo. Sim. Então, é o primeiro marco da tribulação. É o surgimento, na verdade, a revelação do anticristo como um líder político, por isso que ele fala de coroa, ou seja, alguém que vai governar nesse período. E arco fala de guerra, porque o anticristo ele vai fazer guerra. Ou seja, vai ser um governo que vai ser estabelecido nesse período e que vai fazer guerra. Pelo menos 3 guerras que vai acontecer. No início da tribulação, o anticristo ele vai defender Israel. No início da tribulação. Por quê? Porque primeiro ele precisa reconstruir o templo, certo? Que já tem até projetos, né? Isso na Bíblia, só que lá no local onde é o templo original, existe um negócio mesquita. Chamado lá. Exatamente, um negócio construído lá. Uhum. Uma mesquita. A mesquita de Omã. Isso, mesquita de Omã. Uhum. Então, para que o templo seja reconstruído, a mesquita precisa ir abaixo. Como? Aí já arruma confusão com o povo. Aí já começa a ter. Muçulmanos lá, né? Meu Deus. Começa então, a ter um conflito. O anticristo ele vai, no início da tribulação, ele vai defender Israel dos seus inimigos, e é até por isso que o Israel vai recebê-lo como seu Messias. E aí que se cumpre a profecia de Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele fará uma aliança com muitos. Olha só. Né? Ou seja, inclusive com Israel. Então ele vai reconstruir o templo. Segunda guerra que o anticristo vai fazer é aos santos que ficaram da tribulação. Certo? Por quê? A igreja vai subir. Vai se arrebatar. Mas vai ter muita gente que vai ficar. Sim. Certo? Então esse povo que vai ficar, ele vai ser um remanescente, vamos dizer assim, que aí eles vão ver que eles perderam essa oportunidade e ficarão aqui para... Você quer ver uma coisa? Interessante. Olha essa tipologia aqui. Estavam Elias e Eliseu, certo? Olha essa tipologia. Estavam Elias e Eliseu. E aí Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, certo? Eliseu ficou, certo? Deixa eu abrir aqui. Elias é um tipo, é uma tipologia, tá? É um tipo da igreja que sobe. Eliseu é um tipo da igreja que fica. E aí diz aqui, 2 Reis, capítulo 2, fala aqui, ó. Versículo 23. Então subiu dali a Betel, Eliseu, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. Diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Elias não subiu? Por que você ficou? Uma tipologia. Porque aqueles que ficarem, quem que vai ficar do arrebatamento? Jesus falou assim: estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 moendo, uma será tomada, outra será deixada. Quem que vai ficar? Pessoas que estavam servindo a Deus, que estavam na igreja, até líderes, pastores, mas que estavam na prática do pecado. Meu Deus. Estavam na prática do pecado. É interessante que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21, dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fala direto aqui na rádio. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naquele dia muitos me dirão:
Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos muitas maravilhas, então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muitas pessoas que estão desatentas, desapercebidas, estão dentro das igrejas, vivendo uma vida oculta, na prática do pecado. Então você, querido, que está assistindo essa programação, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: procurai a paz com todos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que essas pessoas que ficaram do arrebatamento, que são conhecedoras da palavra, muitos desviados, elas vão saber que agora vai começar a tribulação. E o que vai acontecer? Elas vão se unir. E elas vão falar: não, o que nós precisamos fazer agora para ser salvos é não aceitar a marca da besta, não aceitar o seu governo. E aí diz aqui, ó: sobe calvo. E zombavam dele. E virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque. 2 ursas. E despedaçaram 42 deles. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Ai, meu pai. Despedaçaram 42 deles. Quantos meses tem 3 anos e meio? 42 meses. Se você pegar Apocalipse capítulo 13, você vai ver que o anticristo reinará por 42 meses. Que coisa, hein? 1290 dias. 1290. É uma tipologia. Ou seja, na verdade, assim, a escatologia, ela está na Bíblia inteira, né? A Bíblia toda. Está na Bíblia toda. Lá em Ezequiel, em Oséias, Daniel, Gênesis, Daniel, Mateus, né? Tem. Exatamente. Então, o anticristo vai fazer guerra a esses santos que ficaram. Essa é a segunda guerra. Isso. E a terceira guerra? A terceira é o contrário da primeira. Se agora o anticristo defendeu Israel, a terceira, aí é a batalha do Armagedon. É quando Cristo aparece nas nuvens com os santos arrebatados. Que é chamado de parousia, que é a aparição. E aí todo olho verá e virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. O Antigo Testamento se refere como o dia do Senhor. O dia do Senhor, exatamente. Com Zacarias 14, versículos 4 e 5, falam: ele descerá e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte abrirá no meio. É muito assunto, né? Minutos, vai dar. Então, o primeiro cavaleiro é o anticristo. O anticristo. E o segundo? O segundo fala do período justamente das guerras. Das guerras. Isso, né? da matança, do sangue, o vermelho do sangue. Então, tem são essas guerras. O terceiro, que é da fome, né? Exatamente. É o amarelo? É o preto. O preto. Né? Que ele tem uma balança na sua mão. Uma balança. Né? Ou seja, vai falar justamente, principalmente, dos últimos 3 anos e meio da tribulação, quando a terra será assolada pela fome, principalmente por causa dos desastres naturais que vão acontecer. E o nesse período. É o da morte. É o da morte. Aí tem uma figura polêmica, que aproveitar que você está aqui, e é uma coisa assim que há muita discussão sobre isso, que é a figura das 2 testemunhas. Tá. Que aparece na grande tribulação, né? Essa época que o anticristo vai estar governando, a Bíblia diz que vai aparecer 2 testemunhas que vão estar fazendo milagres, vão estar combatendo o sistema do anticristo, combatendo o anticristo, né? Eu já vi várias explicações. A mais clássica é que vai ser Moisés e Elias, né? Teve um pastor, eu tive a oportunidade de fazer teologia do IBAD, pessoal do IBAD, Deus abençoe vocês. E teve um pastor que ele diz que as 2 testemunhas, eu achei até interessante, não sei se tem muita base bíblica nisso também, é que uma da testemunha vai ser o povo judeu que vai rejeitar o governo do anticristo, né, porque ele diz que vai ter, embora a maioria vai apoiar esse governo, né, por causa dessa aliança que ele vai fazer, mas vai ter judeu que não é assim, né, vai rejeitar. E o segundo é o povo que ficou, que não foi arrebatado. Na sua visão, tem como definir quem vai ser essas 2 testemunhas?
né? Porque elas vão morrer e depois vão ressuscitar, né? Isso. Tem como definir? Qual que é a sua... Olha, essas duas testemunhas, elas estão também profetizadas em Zacarias. Olha só. Estão em Zacarias. Agora eu não vou lembrar o capítulo, se é o 4 ou 5. Mas está falando sobre essas duas testemunhas lá, que são dois ungidos do Senhor que estão diante do seu castiçal. Agora, é interessante o seguinte, muita gente faz a interpretação de que eles seriam Moisés e Elias, porque em Apocalipse fala que eles terão o poder de fechar os céus para que não chova, e que eles terão o poder de lançar pragas. E por Moisés. Exatamente, fazendo uma alusão a Moisés e a Elias, que orou para os céus. Exatamente, Legal, então é por isso que fazem essa interpretação. Agora, na minha concepção, na minha concepção, é o seguinte, podem ser duas pessoas aleatórias. Ok. Exatamente, que estarão ali na tribulação, escolhidas por Deus, e que terão o mesmo aspecto do ministério de Moisés e Elias. Não que sejam necessariamente os próprios Moisés e Elias. Porque a gente vê isso, por exemplo, na figura do João Batista. Exatamente, é isso que eu ia falar. Do João Batista. Exatamente. Porque assim, antes de Jesus aparecer, havia uma profecia em Malaquias, né? Dizendo que antes do Messias aparecer, Elias apareceria primeiro. Exatamente. E pelo entendimento que até o próprio Jesus falou, né? Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso mesmo. E segundo o próprio Jesus falou que o Elias já veio. Exatamente. Quem que era o Elias? Era o próprio Elias? Não, era João Batista. Era João Batista, né? Então faz sentido também que o... Então, exatamente. A interpretação que eu tenho é que não que seja necessariamente o Moisés, porque o pessoal fala assim, Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu. Como é que Moisés morreu e vai aparecer de novo? Aí coloca um outro personagem, que é Enoque, né? Tem esses três. Mas baseando nessa questão de Elias e João Batista, a gente pode dizer que pode ser duas pessoas, dois homens, que terão esse ministério, esse aspecto do ministério de Moisés e Elias, que terão esse poder de fechar os céus para que não chover e fazer com que as pragas venham sobre as pessoas. Agora, uma outra coisa polêmica, a gente tem que esclarecer as coisas aqui, né? O pessoal tem medo, William e Joel, o pessoal fala tanta coisa sobre esse assunto. Não, mas é comum, né? As pessoas terem medo desse livro, de comentar sobre isso. Tem muitos que até evitam o comentário, porque a complexidade é tanta, mas é como o irmão falou no começo, é uma questão de entendimento. Né? A partir do momento que você começa a entender, as coisas vão se esclarecendo. Exatamente. Que é a questão da marca da besta. Gente do céu, a gente vê cada coisa, né? Eu sou da época, o pastor Paulo deve lembrar disso, o William também, o Joel também. Eu sou da época que os irmãos, quando era muito comum na igreja ter seminário de escatologia. Sim. Né? Sim. E todo ano tinha uma moda. Eu sou da época que eles falavam que a marca da besta era o código de barra. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro disso. Não, você pega o código de barra, tem 3 barras brancas lá, essas 3 barras brancas, 666. Aí o pessoal, não vamos pagar boleto, né? Vamos ficar devendo, que é a marca de Cristo. O pessoal falava isso. Depois falaram que era o cartão de crédito. Não, eu sou da época que, quando tinha um Play Center, eu sentava no Play Center e tinha um carimbo na mão. A pessoa fala, não, se você lá, vai que esse negócio é a marca da besta. Nessa época também, já me falaram isso, né? Sim, eu me lembro tá condenado, irmão, tá carimbado, tá condenado, né? Agora, nas últimas interpretações, a gente até vê notícias, assim, né? O governo brasileiro vai implantar um chip nas pessoas, né? Porque esse chip, ele era colocado assim, muitos biólogos, né? Quando vão estudar a natureza, eles capturam um animal e colocam um chip na pele do animal para ele estar monitorando aonde que o animal fica, né? A gente vê isso em documentários. E a gente já vê projeto mesmo de pessoas, né, dizendo que vai colocar um chip, esse chip vai servir como identificação, né? Nos Estados Unidos a gente vê isso aí, né? Vai ser o chip?
A pergunta do momento é essa. Agora polemizou. Vai te perguntar isso, Vamos né? lá. Como que você entende essa questão da marca, né? Porque o livro do Apocalipse diz que essa marca vai ser na mão direita na testa. E na testa, né? Ou na testa. Ou na testa. Como que você entende essa questão da marca? Olha, eu não tenho como dizer se é o chip. É o 666. Eu não tenho como dizer se é o chip. Mas não é à toa, vamos dizer assim, que o cenário está sendo preparado. Para isso. Entende? Ou seja, não vai ser uma tecnologia que vai surgir assim do nada. Vai ser forçado a implantar. Exatamente. As pessoas não estão acostumadas com isso. Você quer ver um negócio? É que uma vez eu estava meditando nisso. A própria rede social. Você vê, antigamente, eu sou da época que o pessoal tirava foto. A minha sogra, ela tem uma caixinha. Um monte de foto. Cheio de álbum. E foto de aniversário. Era congresso, era tirar. Tem tudo lá. Hoje a gente não faz mais isso. Onde está as nossas melhores fotos? No celular. Na nuvem. No Facebook, na nuvem. Está na nuvem. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, hoje em dia, eu estou pagando as contas pelo celular. Fazendo compra. Não pega mais fila. Você pega o boleto, entra no aplicativo. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes a gente está esperando um chip, mas às vezes a gente já está dentro do sistema, a gente já está carimbado faz tempo. Você vê uma coisa? Né? Tem um serviço, eu não sei se é disponível para todo mundo, mas, por exemplo, no Google, termina o dia, o Google manda uma mensagem assim: você esteve em 7 lugares hoje. Já recebi isso. Olha. Você já esteve. Quer revisar o seu percurso? E aí eu entro lá e tá exatamente os lugares onde eu tive. Rádio Shalom, tá em tal lugar. Casa, igreja. Exatamente. Pelo celular ele consegue me monitorar. Saber exatamente onde eu tô. Que coisa. Eu estava até vendo um especialista de rede social, e estava falando que o celular, muitas vezes ele ouve a nossa conversa. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu estava falando, vamos supor, eu quero fazer um curso de teologia. O celular está aqui, eu estou falando, pastor Paulo, você tem um instituto, eu quero lá fazer um curso de teologia e tal. Tá. Aí um dia depois eu entro no Facebook, o que acontece? Está me oferecendo curso de teologia, sem eu buscar, sem nada. Sim. A pessoa falou, nossa, estou com vontade de comer sushi. Né? Conversando. Mas aparece a propaganda. Verdade. Então você vê que o pessoal está esperando o chip. Mas eu acho que a gente já está dentro do sistema. Eu acho que a gente já está. Então, por exemplo, se você pensa, meu irmão, minha irmã, que o anticristo está difícil ele aparecer, não está difícil. Não tá. É bem isso que você falou mesmo, né? Tem uma questão seguinte. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, isso é muita gente que questiona quem acredita no arrebatamento. O apóstolo Paulo fala assim: ninguém vos prive. Eu vou até ler para eu não errar aqui na minha fase. 2 Tessalonicenses 2. Porque não será assim a vinda do Senhor, sem que antes apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Deixa eu achar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz aqui, versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então muita gente fala assim, pega esse texto aqui e fala assim, mas como que a igreja vai ser arrebatada antes do período da tribulação, se Paulo está dizendo aqui que a vinda do Senhor não vai acontecer antes que se manifeste o homem do pecado? Certo? Certo. E aí? A questão é o seguinte: a igreja ela vai conhecer o anticristo. Ela vai conhecer o anticristo. A igreja arrebatada vai conhecer. Mas não
como o anticristo. Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Ele vai ser o presidente de alguma nação. Então, quando a igreja for arrebatada e acontecer o caos no mundo, as crianças sumiram, milhões de pessoas desapareceram, acidentes, milhões acontecendo. Então, quando isso acontecer, o que vai acontecer? O anticristo, vai ser um líder político, que já estará governando algum país, ele simplesmente vai aparecer e falar, não, pessoal, peraí, vamos resolver essa situação aqui, vamos unificar todos os governos, centralizar em um único governo, vamos centralizar a economia mundial, colocar uma única moeda, e depois vai surgir o falso profeta, unificando as religiões numa só. Então é isso que o anticristo vai fazer. Então, e a igreja está caminhando, né, para uma unidade, né? O ecumenismo, exatamente. Então, assim, o anticristo, ele talvez já esteja entre nós. O sistema já está. Exatamente, já esteja entre nós. O sistema já está. Talvez nós já até conheçamos quem ele é, mas não sabemos que ele é. Olha, entende? Só, que coisa até porque, maravilha. fazer uma colocação bem breve aqui, de todo o tempo de existência da humanidade, nunca houve uma tecnologia tão avançada quanto a que existe hoje. Exatamente. Né? Há um tempo atrás, quando a gente ouvia falar, não é muito longe, vamos colocar assim, 20, 30 anos atrás, quando você ouvia nas igrejas pregando que todo olho verá quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, a gente ficava imaginando, mas como né? isso? Como que vai acontecer? Né? Mas hoje os sistemas de projeções hoje são tão sofisticados que, vamos pegar um exemplo simples que todo mundo vai entender, uma videoconferência. O cara tá pode ter alguém do Japão assistindo a gente aqui agora. Sim. A tecnologia, o avanço da tecnologia existente hoje, podemos dizer assim que é um grande preparo para que todas essas coisas já estejam acontecendo. A gente não consegue afirmar com certeza se já mas que tudo indica, se você for pensar e analisar, é por aí. Existe uma linha interpretativa, como você falou no início, que o Apocalipse seria para o tempo da igreja primitiva. Né? Por quê? Porque João recebeu a revelação, voltou da ilha de Patmos, levou aquela revelação para as igrejas da Ásia, para as igrejas da sua época. Então há uma linha interpretativa de que o Apocalipse, o fim dos tempos, seria para aquele período da igreja, certo? E aí a gente vai encontrar isso em algumas faculdades teológicas, que é a linha historicista. Então, por exemplo, o anticristo seria um César, a grande tribulação seria a perseguição romana contra a igreja daquela época. Então eles fazem uma interpretação para aquela época. Só que aí entra justamente o que o irmão falou aqui agora. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, existe uma profecia muito clara dizendo que quando o anjo dá a revelação para Daniel, fala assim: Daniel, cele estas palavras, porque essas palavras é para o tempo do fim. E naqueles dias a ciência se multiplicará muitíssimo. Olha só, gente, Jesus está voltando. Então não é para aquela época. Não é. Porque, como o irmão falou, até 20 anos, 30 anos atrás, irmão, a tecnologia era uma coisa. A gente via assim, até a Revolução Industrial. Sim. O meio de sustento das pessoas era agrícola. Sim. Né? Cuidando de gado, plantando. Se você pega a ordem cronológica do planeta, da história da humanidade, olha até o quanto de existência tem de anos da humanidade. Sim. Até a Revolução Industrial. Sim. Depois da Revolução Industrial, vamos colocar aí até 70. De 70 para cá, a tecnologia já começou a avançar. Agora de 80 para cá fez isso aqui, ó. Foi um pico violento no gráfico. Exatamente. Então, assim, se a gente for falar que a ciência se multiplicará muito, não existe outro tempo que esse. Nossa, é verdade. Exatamente. Eu tava vindo para cá de Uber e eu estava conversando com o motorista. E a gente estava falando justamente. Primeiro a gente estava falando sobre essa questão dos aplicativos, né, de mobilidade.
E aí a gente comentou de uma reportagem que saiu, acho que semana passada, que a Uber lançou um projeto para fazer o carro voador. Em 2023 vai lançar no Brasil o carro como um drone, com 4 passageiros, motorista mais 3 passageiros, e aí o drone vai levantar e... Ou isso seja, os desenhos dos Jacksons. Isso para o quê? 2023. No Brasil. E a Uber já fechou parceria com a Embraer. A Uber fechou parceria com a Embraer. Olha só. Para fazer os protótipos aqui no Brasil. Tá vendo, gente? É a revolução tecnológica. E a Bíblia tem essa característica, né? Por exemplo, a gente pega aquela profecia de Jesus, Isaías, dizendo que ia nascer de uma virgem, né? Uhum. Se você for pegar o contexto histórico, Isaías não estava falando de Jesus, ele estava falando para o rei Acais que ia acontecer um sinal que os reis da Síria e de Israel não iam invadir Judá. Uhum. Mas olha só o que acontece. Mateus já chega e já associa a profecia. Já associa a profecia. Então a Bíblia tem muito isso também, de chegar e falar uma coisa para a história, que serviu para a história mesmo, mas também aponta lá para o futuro também. Exatamente. Amém? Deus abençoe, pastor Paulo. Amém. Vai voltar aqui, né? Porque, ó, tem assunto, rapaz. Tem assunto. Tem muito assunto ainda pra gente comentar ainda. E eu quero né? aproveitar e fazer um convite. Isso, pode fazer. Fazer um convite. Nós temos o Instituto Bíblico Ruach. O que é o Instituto Bíblico Ruach? É um instituto bíblico, teológico, que visa usar a internet como ferramenta e canal para ensinar as escrituras. Amém. Então nós estamos nas principais redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube. Nós estamos justamente numa série com vídeos todos os dias. Inclusive hoje vai ter um vídeo, ontem teve um vídeo, amanhã vai ter um vídeo, justamente falando sobre escatologia. Ai, que interessante, hein? Muito bom isso aí. Ontem eu fiz uma live ao vivo, falando sobre a 5ª trombeta do Apocalipse e os gafanhotos. Ai, meu Deus. E aí são simbólicos, são literais, mas se você quiser saber, vai ver lá no vídeo. Eu não toquei no assunto porque tem um vídeo, entendeu? É Instituto Bíblico Ruach. Ruach é R-U-A-C-H. Amém. Ruach. Então tá certo, né? Aí você entra nas página do Instituto Bíblico Ruach, né? E eu creio que você vai ser abençoado. Porque são poucos minutos de vídeo, né? São vídeo de 3 minutos. 3 minutos alguns já passam é um conhecimento prático, legal, né? Então bem você é o nosso convidado, amém? Está terminando mais um programa Aos Pés da Cruz. Programa muito bom. Estou muito feliz por você estar vindo aqui. Eu que agradeço o convite, pastor. Amém? Vai voltar mais vezes, com certeza. A gente vai pegar mais assunto. Porque tem que voltar. Tem tem muito o que falar. E eu quero já, de antemão, avisar que a gente está produzindo um curso. Ai, que bacana. Sobre escatologia. A gente vai divulgar aqui. Amém. Pode contar com a gente. A gente porque, assim, na verdade, a gente não tinha esse curso na nossa grade. Mas aí, como a gente teve uma procura muito grande, pessoas interessadas, bacana. Já estou preparando o curso. Glória a Deus de pela escatologia. sua vida, pastor. Coisas Paulo. boas têm que ser compartilhadas. Com certeza. Amém. Pode contar com a gente, anuncia que a gente anuncia aqui. Vamos fazer propaganda para o Senhor. Amém. Bom? Deus abençoe. Obrigado.